Nós estamos falando sobre fé durante esses domingos à noite aqui na igreja. Eu acho que a coisa que eu mais preguei durante todo o meu ministério foi a respeito de fé. E uma das razões, irmãos, é porque o justo viverá pela fé. Então, o modelo de vida que Deus estabeleceu para nós, filhos de Deus, daqueles que se escondem em Cristo, que são salvos pelo sacrifício de Jesus, que é o único caminho, a única verdade e a única vida, tem um modelo de vida, e é um modelo de vida diferente do mundo. Nós vivemos um mundo espiritual, nós não vivemos só o mundo natural. E para os filhos de Deus, o mundo espiritual sobrepõe o mundo natural. Essa é a regra que Deus quer estabelecer na nossa vida. Nós não vivemos pelo que sentimos, pelo que vemos, pelo que nos rodeia, pelas circunstâncias. Nós vivemos pelo que cremos. Então é um modelo de vida diferente. Por isso que eu tenho que cantar aquele rap. Martela, martela. Martela, martela, martela. Já preparei uma segunda estrofe para essa. Já preparei uma segunda estrofe que eu vou cantar no próximo domingo. Então a palavra ela tem que entrar. E eu tenho que continuar falando sobre princípios de fé em ação, porque nós estamos diante de desafio. Tem uma história que dizem que é verdadeira, e eu creio que sim, que um grande empresário americano estava em Nova York e ele estava muito nervoso, atarentado, cheio de problemas, não sabia como resolver os seus problemas e foi buscar a ajuda de um pastor, foi buscar um conselho de um pastor. Aliás, eu aconselho, sempre que você não souber o que fazer, não vai pedir conselho no botequim, não vai pedir conselho ao Zé Ruela, peça conselho a alguém que tem alguma coisa para dar. Dá para entender isso? Diga amém. Alguém que você tenha confiança da palavra de Deus na vida dele. Então, o empresário, cheio de problema, foi procurar esse pastor e ele disse: pastor, eu não aguento mais, é muito problema, muita pressão, são muitas situações difíceis, eu não sei mais o que fazer. Aí o pastor virou para ele e disse assim: olha, tem uma comunidade aqui perto, com 500 mil habitantes, que não tem problema nenhum. Ele aqui perto, Ah, pastor, eu quero começar, eu quero conhecer essa comunidade, eu quero ir para lá. Tem certeza? Onde é essa comunidade? O cemitério do Brooklyn. O único lugar que você não vai ter mais problema aqui nessa terra é no cemitério. Dá para você entender isso? Diga amém. Enquanto você viver aqui, haverá problemas que você vai provocar, há problemas que provocarão por você, há problemas que cairão no teu colo, que você não tem nada a ver, mas que você vai ter que resolver. Então, nós temos que entender em primeiro lugar, sobre a origem dos problemas. Como é que esses problemas surgem? Os problemas surgem, primeiro, porque nós temos a capacidade de estar num mundo decaído. Eu falei aqui outro dia, num mundo separado de Deus pelos pecados. E nós estamos no meio disso. Nascemos biologicamente neste mundo. Acordamos de repente e descobrimos que o mundo é difícil, é triste. Todos os dias nós temos que lidar com notícias ruins. Todos os dias nós temos que lidar com problemas. E esse mundo decaído, cada dia está ficando mais decaído ainda, porque o pecado está se multiplicando, conforme a palavra de Deus disse que nos últimos tempos o pecado se multiplicaria, e ele está se multiplicando. Então, as pessoas que antigamente ainda se escondia de trás de uma situação moral, de uma posição moral, nem isso hoje se preocupam mais, roubam descaradamente, mentem descaradamente, matam descaradamente. Então nós estamos vivendo num mundo decaído, e por causa de vivermos neste mundo decaído, os problemas deste mundo também nos atingem. É uma fonte de problema. Muitas vezes os problemas são provenientes do diabo,
que rouba e mata todos os dias. Ele não tem poder sobre a nossa vida, mas sabe que quando o diabo atinge alguém que você ama, ele te atinge. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que ainda não conhecem ao Senhor, porque muitas vezes uma pessoa que você ama, mas que ainda não está vivendo com Jesus, ele atinge e faz você sofrer. Quantos já tiveram essa experiência? Tremendo isso. Muitas vezes os problemas são provenientes das nossas decisões. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Quantos aqui já tomaram decisões erradas? Eu perdi a lista. Achava que estava tomando a decisão certa, mas estava tomando a decisão errada. E acabou um baita de um problema, baita de uma situação na qual eu não imaginava que estaria. Às vezes também os problemas são provenientes de decisões não tomadas. Decisões que a gente tinha que tomar e a gente ficou empurrando com a barriga. Ficou prorrogando, ficou protelando. Não vou fazer, não quero me aborrecer. Né? Quantos aqui também deixaram de tomar decisão e acabaram com o problema? Quantos aqui? Eu também. Porque quando você toma decisão que não dá certo, aí você diz assim, agora também não vou tomar decisão nenhuma. Mas também a ausência de decisão gera problema. Os problemas são provenientes das decisões de outras pessoas. Meu Deus, de repente alguém que está ligado a você toma uma decisão que acaba te envolvendo. Eu me lembro de uma situação em que a pessoa foi fiador da outra, né? E aí acabou que a pessoa, não propositalmente, não era uma pessoa má, perversa, essas coisas da vida. Teve um problema financeiro, não pôde pagar mais os aluguéis. Quem é que teve que pagar? O fiador. E aí, um problema que caiu no colo, sem problema. Primeira coisa que eu quero que você saiba aqui, nesta noite. Deus não tem culpa dos teus problemas. As origens desses problemas eu estou mostrando aqui. Deus não tem culpa dos seus problemas, porque há pessoas tão pequenas na fé, tão iniciantes na fé, tão bebê na fé, que quando acontece alguma coisa, ela acha que foi Deus que permitiu. E eu estou tentando dizer para você que Deus não quer e nem permite o mal na tua vida. Deus é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Mas nós vivemos no mundo decaído, nós temos o diabo como adversário, nós tomamos decisões erradas, nós sofremos as decisões dos outros, e tudo isso é a origem do problema. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui essa noite. Deus tem a saída para as adversidades deste mundo. Quantos creem que Deus tem a saída? Então, irmãos, eu quero que você comece comigo lendo a palavra nesse momento. Em 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João 5 e 4. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. O mundo decaído que eu estava falando aqui, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus, vence este mundo decaído. Dá um glória a Deus bem forte, amém? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Por esta razão, pregar tantos domingos a respeito de fé, porque eu sei que você precisa de fé para vencer no seu dia a dia, para vencer as adversidades deste mundo. Este versículo é maravilhoso, você deve guardá-lo no seu coração. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero falar hoje sobre algumas formas de exercitar a fé que você precisa ter como prática para viver em vitória. Irmãos, viver em vitória é o plano de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E a Bíblia diz que através de Cristo nós já somos mais que vencedores. Então a expectativa de Deus pela palavra dele é para que nós possamos viver em vitória, de vitória em vitória. Não significa que você não vai ter luta. Tivemos a vitória agora da Rose, mas tivemos luta. Dá para entender o que eu estou falando? Viver em vitória não é viver sem problema. Viver em vitória não é ter que lutar.
Viver em vitória é saber que você vai lutar e no final você vai sair vencedor para a glória de Deus. Então, temos que aprender a usar a fé para viver em vitória. A tua vitória é importante demais para você, eu sei disso. Mas a tua vitória também é importante para a sua família. A sua família, quando você é vitorioso, vence com você. Mesmo aqueles que não são ainda convertidos ao Senhor, digo ainda porque você crê que a sua família toda será salva. Diga, eu creio, pastor. Profetiza agora, diga, eu creio que a minha família toda vai se converter. Todos se converterão. Diga isso. O diabo não gosta quando a gente diz isso, porque quando você diz isso com fé, você abala o mundo espiritual. Você quebra os projetos que ele tem. Então, a tua vitória traz alegria para você, a tua vitória traz alegria para a sua família, e aí eu vou dizer para você, a tua vitória traz alegria para Deus, agrada a Deus. Deus fica feliz quando você vence. Ah, minha garotinha venceu, ela usou a fé, ela ultrapassou o limite das circunstâncias, acreditou na minha palavra e ficou firme e venceu. Ah, meu garoto, dá vontade de responder, ai meu papai. Deus fica extremamente feliz. Vê esse texto da Bíblia comigo, Hebreus 11:6. Coloca aí Hebreus 11:6, para você saber como Deus fica feliz quando você vence. Ele está torcendo por você. Diga, Deus está torcendo por mim. Pastor, mas ele não pode fazer nada. Ele já fez. Enviou seu filho amado, morreu na cruz, venceu, te deu a palavra de vitória. É só você crer e segurar. É isso, Deus já fez. Então olha só, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador quer dizer presenteador. Deus presenteia aqueles que o buscam. Deus presenteia aqueles que usam a fé. Ele está tão feliz que Ele presenteia. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então Deus está torcendo por você. Então quando você vence, a tua vitória traz alegria geral, irmãos. E sabe de uma coisa? Quando você vence, as pessoas que estão de fora, elas não entendem muita coisa, mas elas dizem assim, ó, esse pessoal aí é abençoado. Tem alguma coisa. Já viu esses crentes? Eu já passei uma vez numa igreja, na porta da igreja, alguém passando, e eu na porta da igreja, a pessoa dizia, já viu? Na frente das igrejas dos crentes, só carrão aí. Aí o cara virou e disse, tem certeza que aquela CRV é do pastor. Acertou. Não tenha vergonha de ser abençoado por Deus. Não tenha vergonha de Deus abençoar a tua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Porque até o ímpio começa a dizer assim, cara, eu preciso mudar meu pensamento a respeito de Deus. Porque quem está andando com Deus, não é que não tenha luta, está tendo vitória. Diga glória a Deus. Eu preciso enfatizar isso. A tua luta é importante também para Deus, não só pela vitória, irmãos. A tua luta também é importante para Deus, porque a luta molda o teu caráter. Quando você está no meio da luta, você não pensa que as maiores lições da vida são aprendidas com um sorriso nos lábios, não. As maiores lições da vida, elas são aprendidas com lágrima nos olhos, no rosto. Porque nós nascemos com caráter deformado. Eu preguei aqui uma série sobre sistema de crenças. Nós temos crenças erradas na nossa cabeça, por causa da cultura, por causa da família, por causa da criação, por causa das informações que a gente recebe, fica recebendo, e vai moldando um caráter deformado. Então o que acontece? Deus tem que moldar o caráter dessa nova criatura, que nasceu em Cristo Jesus. E uma das formas de forjar isso é na adversidade, é na luta, porque aí você vai buscar recursos do céu, você vai se aproximar. Já viu que a gente fica mais espiritual no meio das lutas?
É verdade? Levanta a mão se você concorda comigo. É verdade que a gente fica mais espiritual no meio da luta? Porque a gente sabe, olha, eu digo como salmista, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Então, ouça, a tua luta moda o teu caráter. Você começa a ficar mais parecido com Jesus. Você começa a ter mais intimidade com Ele, você começa a aparecer. Você sabe que todas as vezes que você convive com uma pessoa, você começa a absorver características da personalidade daquela pessoa, né? Isso é tão sério que os casais que vivem bem e que caminham bem dentro do casamento, depois um conhece até o michoxo do outro, é verdade? Já sabe o que está dizendo. Levanta a sobrancelha, já sabe, né? Já sabe. Por quê? Porque a gente vai absolvendo. E o pior não é isso. Não só sabe, que depois começa a reproduzir também, né? Então, quando a gente vive com Jesus e as provas nos levam a essa busca maior, a gente vai pegando mais desse caráter divino. A gente vai se aproximando dele e tendo características dele. Lembra, esta manhã eu preguei aqui, e eu aconselho você vir domingo pela manhã. Eu preguei uma mensagem falando sobre o perfume de Cristo, né? Hoje nós tivemos uma aula de aromaterapia aqui. Aromaterapia. Foi uma coisa que, desde a pescaria para cá, eu estou me debatendo com esse negócio de cheiro. Porque, o que aconteceu? Eu fui pescar com os homens da igreja, e na volta botaram o isopor cheio de peixe, com água de peixe, dentro do meu carro, né? A água espalhou, e quando eu no outro dia fui abrir o carro, né, quase levei uma pancada, tudo fedendo a peixe, e eu estou precisamente há 15 dias combatendo o cheiro do peixe, do raio do peixe. Já lavei o carro, já botei borra de café, olha, eu me senti até meio feiticeiro, porque mandaram fazer tanto trabalho tirar o cheiro, que eu fiquei assim. E isso foi o primeiro passo. Depois a minha esposa chegou em casa contando que ela estava com um mal-estar, se parecendo do fígado e tal, e uma colega dela disse assim, você já ouviu falar de aromaterapia e tal? Aí pegou lá um vidrinho, deu para ela cheirar, e quase que imediato passou aquele mal-estar, né? Aí depois minha esposa falou de um perfume que ela gosta, e eu fui lá ver esse perfume para comprar e tal, essa coisa toda. Eu falei assim, será que Deus não está falando sobre aroma? E na Bíblia tem um versículo que diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E essa manhã eu preguei uma mensagem que se eu fosse você, eu ia lá no site da igreja e via que nós temos que exalar esse cheiro. Como é que se faz para exalar esse cheiro? O que esse cheiro provoca? Então, eu quero dizer a você aqui nesse momento, que quando você está no meio da luta, esse cheiro de Cristo começa a sair com muito mais força, porque vem do Espírito de Deus, vem da sua intimidade com Deus, e a pessoa começa a perceber que você realmente está vivendo com Deus. Essa é a diferença da vida religiosa, da vida com Deus. Da religiosa você vai, cumpre lá o seu papel e tal, mas não gasta aquele momento de intimidade que gera essa personalidade divina, que gera esse cheiro de Cristo em você. Então, a tua luta molda o teu caráter, a tua luta vitoriosa atrai pessoas, o seu testemunho atrai pessoas. Esta manhã nós tivemos aqui uma sessão de testemunhos na área financeira, de várias pessoas que estão sendo abençoadas, e aí você que está escutando diz assim, poxa, eu creio que também Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos, então eu vou também começar a colocar em prática essa atitude de fé. Tua vitória glorifica Jesus, porque quando Ele diz que Ele é mais que vencedor, e o apóstolo Paulo diz que nós através dele somos mais que vencedores, e você vive em derrota, Deus fica triste, irmãos. Mas quando você vive em vitória, Ele se alegra. Então, eu quero falar esse princípio aqui esta noite, que até agora eu só estava dando a introdução da minha mensagem, né? Que vai te ajudar
eu sei que muitos de vocês já conhecem. Então, você que é mais antigo na fé, por favor, ouça outra vez. E já vou dizer para você, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir, diga comigo, o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pastor, é lavagem cerebral. Tem que acabar com as crenças erradas e deixar a palavra de Deus governar a sua mente. Será que posso ouvir um amém? O sistema de crenças nossos são resistentes, irmãos. E por isso, eu já falei isso aqui, mas muitas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, entra aqui, sai aqui e não acontece nada. E a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. Mas eu ouvi a palavra de Deus e não teve fé. Porque quando a palavra entrou no seu cérebro, na sua mente, na sua alma, quando ele entrou, encontrou lá uma série de experiências que deletam aquela palavra que já não tem mais efeito. Porque às vezes você já está com a sua mente cauterizada em alguns aspectos. Aquela palavra não te provoca mais. Aquela palavra não cria em você fome. Aquela palavra não, porque já está cauterizada. Você já botou um anteparo. Então, por isso você tem que ouvir. E ouvir. E ouvir para remover. Qual é o nosso rap? Mais uma vez. Se eu não conseguir ganhar a vida como pastor, já sei o que eu vou fazer. Acho que está no sangue crioulo aqui. Gente, olha só. Primeiro princípio de fé que pode revolucionar a sua vida. Você precisa saber que a fé funciona independentemente para cada problema. Para cada situação você vai precisar de uma porção de fé. E o detalhe, aí que complica. Tem pessoas que têm fé para uma coisa e não têm fé para outra. Então, eu estou colocando isso porque muita gente acha que a fé, não, eu tive fé para isso e agora eu vou ter fé para aquilo. Não é assim. Muitas vezes nós temos fé para uma situação, vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes tem pessoas que têm fé para andar em santidade. Ela pega a palavra de Deus, ela sente desejo de que aquela palavra realmente transforme a vida dela para ela viver separada para Deus, longe do pecado. Ela quer viver com Jesus plenamente. Então, muitas vezes, a pessoa tem fé para que aquela palavra o santifique, o lave, o transforme. E ela é aquele crente, sabe, fiel e tal. Crente que busca mesmo as coisas de comunhão com Deus. Mas eu tenho visto muitos crentes assim, que na hora da enfermidade, ele não consegue ter a fé para a cura. Mesmo crente, fiel, verdadeiro, honesto, ele não consegue ter a fé para a cura. E eu já vi muita gente boa de Deus, que diante da enfermidade, não souberam como usar a fé. Então, há pessoas que têm fé para ser curado. Olha, e esse negócio é tão interessante, que eu conheço gente que é curada e não é salva. Conheço gente que vem à igreja, ouve a palavra, recebe a cura. Quantas pessoas nós tivemos aqui curadas? Aqui nós tivemos um homem curado de câncer num dos rins. Alguém lembra disso? Foi curado. Nós oramos e ele creu de todo o coração e foi curado mesmo. Mas já não está aqui entre nós. Porque a sua fé foi ativada somente para ser curado. Nós vamos ver na Bíblia vários exemplos. E o mais crasso
é quando Jesus cura os leprosos. Curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Então nós vamos ver que a fé, ela tem essa qualidade, ela funciona independentemente. Pastor, qual é a base bíblica para o senhor dizer isso? Eu vou te dar um textozinho só para você entender. Romanos 12, 6. Romanos 12, versículo 6. 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi concedida, amém? Se profecia, segundo o quê? Segundo o quê? A proporção da fé. Até para profetizar, você tem que ter uma proporção da fé. Então, esse princípio ele é muito importante. Por quê? Muitas vezes nós não temos fé para uma situação e temos fé para outra. Eu mesmo já passei por situações de vencer montes grandes, sabe? E depois a vida entrar numa serenidade e aparecer um montinho de nada e eu ficar, como é que eu vou passar por ele? Como é que eu vou vencer isso? Quantos já tiveram isso? Já tiveram uma grande vitória sobre um baita de um problema e que depois apareceu um probleminha e ficou todo temeroso. Quantos tiveram essa experiência? Então você vê que a fé, ela tem essa capacidade de aumentar e diminuir, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas funcionar para uns assuntos e não funcionar para outros. Mas ouça, eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer que a nossa fé atinja todas as áreas da nossa vida, porque o meu justo viverá. Nosso modelo de vida é pela fé, portanto, todas as áreas da nossa vida têm que ser envolvidas pela fé. Esse princípio, ele é importante, porque você vai ter a possibilidade de verificar se você está se preparando bem para enfrentar aquela situação. Isso é importante, você entender, irmãos, que quando você vai... Por que Jesus disse? Os discípulos deles não conseguiram tirar os demônios que estavam no homem. E aí alguém perguntou, disse assim: por que seus discípulos não conseguiram tirar o demônio? Aí Jesus respondeu: para essa casta carece o quê? Jejum e oração. Porque quando você jejua e ora, você concentra a fé. Qual é o motivo do jejum e oração? Não é sacrifício, não, porque Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. Diga glória a Deus. Jejum e oração é consagração. Consagração significa, eu estou concentrando forças de fé na palavra, orando, meditando na palavra, para enfrentar aquela situação, para chegar diante daquele monte e dizer, lança-te ao mar, para chegar diante daquela situação e proclamar a vitória. Só que essa convicção tem que vir do Espírito, irmãos. E para essa convicção vir do Espírito, você tem que estar em intimidade com Deus, separado para Deus, orando. Tem gente que acha que deixar de comer é jejum. Jejum é separação para Deus. É mais eficaz você fazer 1 hora, 2 horas de jejum em comunhão séria, orando e lendo a palavra de Deus, do que passar um dia inteiro sem comer, fazendo as atividades, se aborrecendo. Esse tipo de jejum não funciona, porque o jejum é para concentrar fé. Diga glória a Deus. Pensa num problema que você sabe que é grande. Eu tenho um monte, pastor, tem um monte diante de mim. O que eu faço? Primeira coisa, vai buscar ao Senhor, porque Ele vai te dar uma palavra nascida no teu espírito, não nascida na sua mente apenas pela leitura da Bíblia. A palavra de Deus, sem o Espírito Santo, é letra morta. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, é letra morta. A letra mata, mas o Espírito, uma balinha para quem achar esse texto aí. A letra
mata, mas o espírito vivifica. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Ela está dizendo o seguinte: que se você apenas ler e tiver uma informação mental, uma decoreba do texto bíblico, e for falar apenas pautado nessa decoreba, não vai funcionar nada. Isso tem que ser revelado. Eu hoje não vou falar sobre isso, mas eu vou gastar uma pregação aqui falando sobre espírito de revelação. Isso tem que ser revelado no teu espírito. Então olha o texto aí. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que aliança é essa? Não o quê? Da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito o quê? Vivifica. Que beleza, deixa aí. Vou até copiar, que eu não copiei aqui, peraí. Você pensa que eu estou aqui aprendendo? Estou aprendendo. Olha só, preste atenção. 2 Coríntios 3, 6. Lê bem alto para mim, que eu não estou conseguindo ler. Diga, eu sou ministro de uma nova aliança. Agora, vamos lá. Aleluia. Então, quando você sai para fazer o jejum, quando você está ali jejuando, na presença de Deus, orando, lendo a palavra, num determinado momento, o Espírito Santo vai, pega isso aqui e pimba! Traduz no teu espírito. Pastor, e como é que eu sei que aquilo não é pensamento meu e é uma revelação do Espírito? Porque bate uma convicção absurda. Como é que o senhor sabe isso? Eu sei quando o Espírito Santo fala comigo, porque eu tenho uma certeza absurda que não é minha. É uma certeza absurda. Qualquer pensamento que o diabo lança, essa certeza atropela. Toda dúvida, todo medo, toda hipótese de não dar certo bate ali, é como se batesse numa muralha de ferro e não consegue ultrapassar, porque é absurda a convicção gerada pelo Espírito, a revelação que o Espírito traz. E quando você está separado para Deus, Ele traz. É por isso que quando você sai de um jejum e oração, de uma consagração, e que Deus trouxe revelação a você no teu espírito, você chega com a maior tranquilidade e fala aquilo que parece inacreditável, e chama à existência aquilo que não existe, porque aquilo foi criado no mundo do espiritual, e agora você está chamando ao mundo natural. Que coisa maravilhosa. Gente, passar tempo com Deus só traz lucro para a nossa vida. Você acha que... Lembra quando Jesus falou, eu uso esse termo, nós sabemos que Marta tinha muitas qualidades que a gente precisa trabalhar para viver. Amém? Mas é uma coisa sintomática. Quando Marta está correndo lá, preocupada, tem que pagar a conta, tem que fazer aquilo, tem que fazer esse serviço. Todos nós, às vezes, na maioria das vezes, andamos mais como Marta. A maioria de nós, na maioria das vezes, somos mais Marta do que Maria. Porque o mundo está aí. Nós temos uma carne perecível, temos que dar comida a essa carne, temos que dar lugar para essa carne dormir, temos que, afinal, cuidar desse corpo. E cuida-se desse corpo com coisas materiais. Dá para entender isso? Diga amém. Só que Jesus fez um alerta ali. Quando Marta ficou correndo de um lado para o outro e ainda recriminou a irmã que estava aos pés de Jesus. Jesus, que nunca bota a bola fora. Cada palavra dele é milimétrica. Cada palavra dele é do céu. Cada palavra dele tem um sentido profundo e extraordinário que você nem imagina. E às vezes você não capta tudo. Ele diz assim, olha... Marta, Marta, por que você anda agitado de um lado para o outro? Maria escolheu, porque a melhor parte é estar com Jesus. Quando você está lá no seu quarto de guerra, no seu jardim do Getsêmani, quando você está lá separado para Deus, Deus está arquitetando e preparando uma vitória e traduz no teu espírito.
e você sai dali vitorioso para vencer. Diga glória a Deus. Então, irmãos, ter um momento diário com Deus é uma questão de inteligência para viver em vitória. É uma questão, poxa, se eu sei que a minha fonte é Deus, e se eu vou buscá-lo, então Ele vai me dar a vitória, eu vou fazer isso. Então, o primeiro princípio, você entendeu que a fé, ela é usada especificamente para cada situação, e que há momentos que a gente tem mais fé ou menos fé, e eu quero falar justamente sobre esse segundo princípio. A fé pode crescer. A fé não é aleatória, ou seja, ela não é privilégio de uns e detrimento de outros. Puxa, a irmã fulana de tal tem muita fé, mas você também pode ter. Diga glória a Deus. Mas se você for perceber, normalmente, aquela pessoa é mais consagrada a Deus. E se você se consagrar também, vai ter mais fé. Ela não é privilégio. Deus não tem filhos prediletos. Diga glória a Deus. Ele olha para você e vê você vitorioso. Você pode não se ver, mas Ele te vê. Há um texto em 2 Tessalonicenses 1:3, que vale a pena a gente botar aí. 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, cumpre-nos sempre dar graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé faz o quê? Cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, a fé, ela cresce, o amor também cresce, mas a fé também cresce. Ah, pastor, será que eu consigo? Você consegue. Como é que eu alimento essa fé para ela crescer? O tamanho da sua fé, guarde isso no seu coração. O tamanho da sua fé, o tamanho da nossa fé, está relacionado ao tempo que se gasta na presença de Deus, meditando na palavra de Deus. Você sabe que aquilo que a gente come é o que a gente é. Você deve estar olhando para mim agora e dizendo: estou vendo cozido, feijoada, picanha, fisicamente falando, né? E eu assumo, eu gosto, é bom, não tenho nenhuma consciência pesada por ser gordinho, sou livre, mas eu sei que a gente tem que preservar a saúde, amém, irmãos? Por isso eu vou, agora esses dias eu não tenho feito por causa das férias da minha mulher, a culpa é da minha mulher. É como Adão e Eva. Adão botou a culpa na mulher. Mas todos os dias eu vou para a hidroginástica. As velhinhas, dou de 10-0 nas velhinhas de 60, 80, 90 anos. Tem umas lá de 80 que eu digo: essa eu venço. Massageio o meu ego. Gente, a nossa fé é alimentada pela presença de Deus, meditando na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Para de ficar ouvindo notícia ruim. Tem gente que passa o dia todo vendo se o Cunha vai cair, se a presidente vai ser impedida, né? Tem gente que passa o dia todo ouvindo as notícias, e 90% das notícias é o quê? São notícias ruins. Tem gente que ainda tem coragem de ver o Faustão. Isso aí, então, isso é idolatria, isso é epidemia, isso é tudo que não presta. Como é que você gasta o tempo precioso da sua vida vendo uma bobagem daquela? Como é que pode uma pessoa gasta 2 horas vendo, às vezes, uma programação e não tem tempo para gastar 30 minutos de comunhão na presença de Deus, o autor da fé, o autor da vida, o Senhor de todas as coisas? Aí você começa a perceber o quanto nós somos religiosos. Dá para entender isso? Diga amém. Há uma diferença entre ser um filho de Deus, vivendo no reino de Deus, e um religioso.
É nessas horas que a gente começa a verificar, porque a boca vai falar do que tiver cheio o seu coração. A sua mente vai estar cheia de coisas que você recebe. Você imagina como hoje em dia é difícil educar filhos. O filho ouve na escola, na internet, dos coleguinhas, dos professores, do colega da rua, em tudo quanto é lugar que ele vai, ele ouve informações. Aí você nunca tem diálogo com seus filhos. Você nunca conversa, nunca vai pescar, pegar aquela... Como é o nome daquele peixe comprido mesmo? Aquela moreia com ele lá, né? Tem a foto aí, Tião? Depois bota a foto lá para o pessoal ver o tamanho da bicha, né? Às vezes você não tem tempo para tomar um café com seu filho, conversar. Não é conversar bobagem, mas só destaco ali com a pessoa. E a pessoa tem tempo de ficar com outras pessoas que começam a influenciá-las, a jogar uma série de coisas. Você acha que ela vai estar cheia de quê? Dos teus conselhos ou vai estar cheia dos conselhos de outros? Porque o tempo que se gasta ouvindo é aquilo que vai penetrar na mente e no pensamento da pessoa e ficar estabilizado. Então, irmãos, eu sei que você não tem, talvez, a possibilidade de fazer alguns gastos grandes, mas olha, às vezes sair para tomar um cafezinho e bater um papo, você consegue gerar mais informação no seu filho que te ama, que você o ama, do que isso. Mas se você não fizer isso, as informações dele, é a mesma coisa a nossa vida com Deus. Deus quer irrigar o nosso coração da presença dele, dos ensinamentos dele, dos valores dele, mas nós nunca temos tempo. Qual é o primeiro mandamento? Eu vou fazer uma mensagem, estou preparando uma mensagem lá sobre se amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O que significa isso? Mas ouça, pessoas muitas vezes estão sendo influenciadas por coisas que não vale a pena. Eu queria que você pensasse sobre isso. Na prática, eu e você, quanto tempo você tem gastado lendo a palavra de Deus e orando, meditando nela na presença de Deus? Quanto tempo? Não responda para mim não, por favor. Você tem que responder isso para a sua consciência, para você mesmo. E dizer assim, tem alguma coisa errada. Eu estou ouvindo mais coisas negativas, mais coisas de fora, do que ouvindo a própria palavra do meu Criador, do meu Senhor, do meu Deus. Pessoas ligadas a você também, muitas vezes, influenciam você na caminhada. Pessoas que transpiram incredulidade. Rapaz, você sabe quando Jesus estava lá, Lázaro tinha morrido? Tem um texto na Bíblia muito interessante. Lázaro morreu. E aí Jesus foi. Quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto 4 dias. Mas alguém tinha ido antes lá pedido a Jesus para ir lá orar. E a Bíblia diz que Jesus ignorou o pedido, continuou fazendo o que ele estava fazendo lá, e só apareceu lá 4 dias depois. E Lázaro já estava enterrado. Então Jesus chega lá, né? Esse texto é muito lindo. Acharam aí? Não, vocês têm que trabalhar. Eu estou trabalhando aqui, vocês têm que trabalhar aí. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. De repente, as pessoas começaram a fazer comentários, dizendo assim, se ele estivesse aí, ele não teria morrido. E a Bíblia diz de uma reação de Jesus que hoje eu entendo. A Bíblia diz que Jesus estremeceu dentro dele mesmo. Aí todo mundo diz assim, quanto ele amava, quanto Jesus o amava. Mas Jesus não estava triste, não era pela morte de Lázaro. Jesus estava triste pela incredulidade que pairava naquele ambiente. Então ele fica estremecido.
estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Vamos lá, versículo 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, os irmãos de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo o quê? Aquele que amas. Ainda fala: Jesus, se sou eu e você, sai correndo, né? E Jesus, olha só o que acontece. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim o quê? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou o quê? 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, volta para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar em dia, não tropeça, mas porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e nós vamos ficar por aqui. Adiante, no versículo 11 diz assim: isto dizia, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro, o quê? Adormeceu, mas vou para... Então Jesus tinha o controle da situação. Ele disse que não era para a morte, era para a glória de Deus. Ele disse antes também que ele adormeceu e que ele ia para despertar. Então Jesus estava no controle de tudo. Não tinha sentido Jesus chorar por causa de Lázaro, porque ele estava no controle. Mas veja só, continua aí o texto. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará o quê? Versículo 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado sobre o repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ok? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Ele ainda disse: ó, eu me alegro que vocês estão vendo o que eu estou falando aqui agora, e eu não estava lá, mas vamos ter com ele. Mais um pouquinho. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Eita, entendeu nada. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Vamos lá. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta: disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, sabe nada, boba. Pensa que sabe, às vezes a gente pensa que sabe. Replicou-lhe Marta: que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa e a consolada, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Porque elas tinham fé para a cura, mas não tinham fé para a ressurreição. Está percebendo? Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, olha o que aconteceu, foi aquilo que eu falei. Agitou-se aonde? E no espírito, e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem. Por que Jesus se agitou? Porque Jesus sabia o que ele fora fazer ali. Ele deixou Lázaro morrer de propósito para ressuscitá-lo e para que Deus fosse glorificado. Mas ele estava triste pelo ambiente de incredulidade que estava ali, todo mundo chorando. Ai, meu Deus, não sei o quê. Perguntou: onde sepultaram? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou, mas chorou não foi com saudade de Lázaro. Chorou não foi porque ele não sabia, é porque ele estava vendo. Você sabe que quando você ensina uma coisa a alguém e depois você vê que aquela pessoa não aprendeu, qual é o sentimento que você tem? Tristeza. Ele andando com essa turma, falando que ele era a ressurreição e a vida, Jesus fazendo milagres de todo tipo, aí acontece uma situação caseira, com pessoas ligadas diretamente a ele, e ao invés da reação dessa pessoa ser uma reação positiva, dizer: não, Jesus chegou, nossos problemas acabou, ele vai ressuscitar, todo mundo chorando, todo mundo cabisbaixo, e ele chora, mas ele não chora por causa de Lázaro, mas ele chora porque ele viu que aquele pessoal não entendeu nada. Eu muitas vezes nas provas do seminário eu choro. Faço uma pergunta e o aluno responde outra completamente diferente. E sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto frustrado. Você ensinar alguma pessoa uma coisa, 1, 2, 3, 4, aí quando chega a situação, ela faz tudo diferente. Quantos já viveram essa reação? De ensinar uma coisa, aí quando chegar a situação, a pessoa tem que fazer aquilo, ela faz diferente. Levanta a mão quem já viveu. O sentimento é o quê? De frustração. Dá vontade de chorar mesmo, viu? E aí, olha a interpretação deles, que não estavam entendendo nada. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Meu Deus. Mas alguns objetaram: não podia ele, que amava, que abriu os olhos cegos, fazer este não morresse? Porque para eles a morte era o fim de tudo. E Jesus estava dizendo que não, ele era a ressurreição e a vida, ele tinha poder sobre a morte e a vida, ele é o Senhor de vivos e de mortos, ele é o Deus Todo-Poderoso, que pode fazer todas as coisas. Jesus agitando-se, olha só, novamente, ele se agitou, disse: meu Deus, só soltam bolofadas, só palavra de incredulidade, só palavra de não entendimento. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhes Marta, irmã do morto: Senhor. Eles não estavam acreditando, irmãos. Por isso que Jesus estava tão angustiado. Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Estava conversando com o Tito, ele falou: pai, o senhor lembra aquele vizinho que morava na casa de baixo e tal, que sempre estava arranjando encrenca com todo mundo lá? Sei. Morreu. E como é que você sabe? Pai, mau cheiro, já há 2 dias, e a gente não suportava, a gente estava pensando que era algum rato morto. E de repente começaram a desconfiar, alguém foi lá, o homem estava morto há 3 dias dentro de casa. Ele disse que quando tirou o corpo dele, a vizinhança toda foi invadida por aquele cheiro, porque a carne, irmãos, não vale nada.
essa carne aqui já era. Lá era 4 dias. Eles não estavam acreditando que Jesus iria ressuscitá-lo. Havia um ambiente de incredulidade e Jesus estava agitado no seu espírito. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu? Olha a resposta dele: se creres, verás glória de Deus. O problema ali era a fé, irmãos, que não havia. Ele estava dizendo: vocês têm que crer. Não há defunto, não há problema maior. Talvez você está carregando um defunto de 40 dias, de 2 anos, de 5 anos. Não sei que defunto é esse, um problema. Mas saiba de uma coisa: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Vamos lá. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa dessa multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, porque essa multidão não crê, não está crendo em ti, não está crendo em mim, né? E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Oh glória! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e o deixai ir. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Muitas vezes você não está conseguindo ter fé porque você está ligado a pessoas que transpiram incredulidade, pessoas que falam palavrão, pessoas que transpiram medo, pessoas que criticam tudo com críticas ferinas, muitas vezes pessoas amargas, pessoas negativas, pessoas duvidosas. Muitas vezes você está vivendo esse ambiente e esse ambiente está influenciando a sua vida. Por isso você tem que ter tempo com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Se ao contrário você buscar se ligar com pessoas que transpiram, está cheia do Espírito Santo, cheias de palavras de fé, cheias de amor. Irmãos, você sabe de uma coisa? Olha só o que Deus disse para Josué. Leia comigo Josué 1:8. Olha que Deus disse para Josué. Tinha uma jornada tremenda pela frente. Josué tinha que fazer um trabalho tremendo. Tinha que entrar na terra prometida e tomar a terra prometida. E Deus disse para ele: não cesses o quê? De o quê? Falar. Crente tem que falar a Bíblia. Crente tem que falar a palavra de Deus. Não cesse de falar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Falar deste livro da lei. Antes faz o quê? Medita nele dia e noite. Dia e noite, não é só dia e noite. Você vai no carro, vê uma situação, aí diz assim: o que a Bíblia diz sobre essa situação? E vem a palavra. E vem a palavra. César estava me dizendo ali agora o resultado do jogo Vasco e Flamengo. Parabéns a todos os vascaínos. E ele me deu o diagnóstico do jogo. Disse assim: pastor, sabe por que o Flamengo perdeu? Bom, em parte eu sei. Não está jogando nada, então tinha que perder. Mas ele disse, além de não estar jogando nada, né? A Bíblia diz que a soberba antecede a queda. Aí entrou lá como é que é o zagueiro do Flamengo? O Wallace, né? Não esperou, já entrou na frente, cravou a bandeira lá no meio, quebrou todo o protocolo de entrada, né? Então, olha aí, ele está olhando uma situação e ele está avaliando uma situação de acordo com a Bíblia. Qual é a situação? O orgulho, né? A soberba antecede a queda.
né? E para pior, ainda fez gol contra, né? Então, olha bem, você durante o dia, até vendo jogo de futebol, você pode muitas vezes fazer comparação. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: você não é consumido pelas coisas deste mundo, porque até quando você olha para elas, você faz uma comparação com a palavra de Deus. Dá para você entender isso? Diga amém. Então, põe uma coisa no seu coração. Acharam aí o texto que eu pedi? Eu não pedi um texto. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tem que andar pela palavra. Então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Muitas vezes, irmãos, nós temos que buscar ambientes. Você não é obrigado a estar em certos ambientes. E às vezes você está nesse ambiente de livre e espontânea vontade, ao invés de ir alimentando o seu coração de fé, alimentando-os com palavras que não acrescentam nada na sua vida. Pare de ficar ouvindo aquelas piadas sujas que alguém conta lá no trabalho. Não complete, não seja cúmplice dessas coisas, da fofoca, da crítica, da mentira que alguém está falando. Não deixe essas coisas contaminar o seu coração. Um segredo que revoluciona a vida de fé, que eu tenho praticado já há muitos anos, são duas coisas. Eu constantemente estou lendo livros de edificação da fé. Às vezes eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Às vezes 4 livros ao mesmo tempo. Minha mente está sempre enchendo de palavras reveladas. Ou muitas vezes você, pastor, não gosto de ler, comece a colocar CD, DVD para escutar mensagem. Vai no YouTube, tem centenas de pastores pregando coisas boas, maravilhosas, que você pode ouvir muitas vezes fora desse ambiente daqui. Ouvir durante o dia mensagens que vão alimentar a fé para aquele fim específico. Se você está precisando de fé para a cura, comece a ouvir mensagens que falam sobre cura. Se você está precisando de uma vitória na parte financeira da sua vida, comece a ouvir mensagens sobre aqueles textos da palavra de Deus que falam sobre esta vitória. Porque, irmãos, pastor, mas eu queria ser mais santo. Comece a ouvir mensagens de santidade que está buscando, você está buscando. Então ouça aquelas mensagens que falam sobre viver uma vida santa. Tem muitas também. E assim eu poderia falar sobre muitas coisas, mas ouça. Use o rádio do seu carro para a glória de Deus. Use o pendrive. Use a internet. Hoje nós temos ferramentas fabulosas. No celular você comunica com tudo. Celular hoje você até deposita cheque. Você não vai mais ao banco para depositar cheque pelo celular. Coisa de louco. Daqui a pouco está fabricando dinheiro, o celular também, nota. Mas já tem o dinheiro plástico, você não precisa nem do dinheiro em espécie. Gente, Romanos 10, 17. Pastor, o senhor sempre está botando versículo. Por que tanto versículo? Porque você precisa ouvir a palavra e a palavra de Deus. Você achar que isso não foi invenção minha, que eu inventei isso, que Deus não falou isso. Então olha só, assim a fé vem pela o quê? Pela pregação, e pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que você tem que ouvir DVD de pregação. Porque a Bíblia diz que você, ouvindo, vai ter mais fé. Quero colocar uma coisa aqui para você. Encontre na Bíblia a palavra de Deus específica para aquela área que você vai enfrentar. A promessa que Deus te dá sobre aquilo. Primeiro comece lendo, depois decorando e depois meditando. E Deus vai te trazer respostas maravilhosas de fé
sobre aquele tema para você vencer. Ao invés de ficar enchendo a sua mente com programação na televisão, programação inútil, ou leitura que não traz nenhum conteúdo que acrescenta a sua fé, a não ser aquelas obrigatórias, você está estudando, está fazendo faculdade, coisas profissionais, não é isso que eu estou falando, estou falando daquela leitura que, né, contigo. Você não fica vendo, querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo da novela, lendo a revista que fala sobre fofoca de novela. Aqui não é possível que tenha alguém que leia essas revistas, né? Ah, pastor, estava lá no salão da Rose e tinha uma revista dessa. Horas jogando videogame, horas jogando, e não tem tempo para ler a palavra. Eu sei que essa juventude aqui não faz isso, porque pelos olhos da fé essa é uma juventude santa, consagrada a Deus, cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu creio, irmãos, estou falando de todo o meu coração. Gasta às vezes horas conversando improdutivamente pelo WhatsApp, postando. Tem gente que gosta de postar fotografia. Vai postar fotografia lá no WhatsApp, viu? Que eu vou te contar. Para com isso. Postando coisas que às vezes não edifica. Claro que se você tem um grupo de família que você pode fazer isso, tudo bem. Mas tem gente, caramba, que eu fico pensando assim, todas as vezes que eu vou ver o meu WhatsApp, eu vou lá e clico. Normalmente você gasta ali 15 minutos verificando isso, 10 minutos respondendo, 15, dependendo do que você vai responder. Como eu só digito com esse dedo, tu imagina o tempo, né, que eu levo para escrever uma frase. Ainda bem que o computador lá ajuda, porque você bota o inicial, ele põe a palavra, já vou na palavra toda. Mas é um tempo árduo para mim. Eu fico pensando, pessoa que fica horas e horas. Quando é coisa produtiva, coisa que edifica, coisa que vai... Amém, irmão, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, mas você tem que verificar isso. Encha a sua mente com palavras de fé. Encha a sua mente com palavras de fé. Palavras que vão te ajudar. Gente, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz isso. Esta noite eu queria que você percebesse que a fé não é fruto do acaso, não. A fé é fruto de um envolvimento, de um trabalho com Deus. A fé não é jogo da sorte. Vou tentar, se der, funciona. Não, a fé não é isso. A fé é algo trabalhada no nosso interior, na nossa mente. Então, enche a sua mente da palavra de Deus. Seu tempo aqui na terra é precioso. De vez em quando você tem que ir num funeral, sabia? De vez em quando você tem que ir a um hospital visitar algum doente, não só para consolar a pessoa que perdeu o ente querido, ou a pessoa que está enferma, mas para você perceber a nossa fragilidade neste mundo. No momento você está e no outro não está. Então o seu tempo é muito precioso. Não fique jogando dama na praça. Se tiver de jogar alguma coisa, jogue xadrez pelo menos, que vai exercitar a mente melhor. Mas, gente, você precisa fazer isso. Para encerrar, algumas coisas que você tem que fazer, que eu considero importante: visualizar e confessar. Porque você é o que você vê e você se torna aquilo que você fala. Você é o que você vê e você se torna aquilo que você fala. Preste atenção. Achar promessas e visualizar-se dentro daquela promessa é fundamental para esse exercício da fé. Ora, se eu
estou buscando cura, eu tenho que ver a pessoa curada. Se sou eu o enfermo, eu tenho que me ver curado. Se eu estou procurando ver uma pessoa transformada, eu tenho que vê-la transformada. Então, você tem que ver a pessoa como Deus vê. Jesus estava vendo Lázaro ressuscitado, irmãos. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Ele disse assim, eu sou a ressurreição, a vida. Ele já estava vendo Lázaro, ele tinha tanta certeza que ele já via Lázaro ressuscitado. Tanto é que ele disse, eu vou lá para ressuscitá-lo. Então, você tem que colocar uma coisa no seu coração, que você tem que ver aquilo que você acredita que Deus falou para você e começar a dizer, eu estou vendo aquela pessoa curada, estou vendo aquela pessoa salva, estou vendo aquela situação mudar, estou vendo o carro que eu estou vendo a casa, eu não sei, em qualquer área você tem que ver. Eu tenho declarado aqui, essa multidão toda aqui, assistindo. Desculpa, vocês estão de pé, mas a gente já está preparando um novo local, onde vai ter pelo menos 1000 lugares lá, ok? Estou falando com aqueles irmãos que estão ali atrás, que você não vê, mas eu vejo. Pirou na batatinha, não. Ver antes de acontecer é fundamental para o exercício da fé. Você tem que ver. Você tem que ver. Você quer fazer um negócio? Você que tem negócio, comece a ver antes e comece a dizer, vai acontecer isso. Por quê? Porque eu estou vendo pela fé. Você tem que visualizar e depois confessar. Acha a promessa, visualize-se dentro da promessa. Se veja curado, se veja transformado, ou veja a pessoa transformada, ou veja a pessoa curada. Se veja próspero, se veja com bem-estar. É isso que você tem que ter na sua mente. Pela fé eu já vejo centenas de grupos de vida. Estava falando isso com os professores, com os líderes. Eu já vejo essa região lotada e fora daqui de grupos de vida, porque nossa igreja é uma igreja em células. Então, durante a semana, nós temos reuniões de grupos de vida, que eu convido você a participar. Aí você vai gostar muito, é uma reunião de amigos, é um lugar aconchegante. E você da igreja que não participa, até Jesus voltar ou você ir para o céu, vai ouvir falar isso. Procure um grupo de vida, para que você faça parte do corpo. Não fuja de estar ligado ao corpo, não fuja de estar ligado à comunhão dos irmãos, porque você vai ver que no grupo de vida, na hora mais difícil, é esses irmãos que vão estar ao seu lado, te ajudando. Então, pela fé eu vejo este local, eu vejo um outro local muito maior que este, cheio de almas salvas, almas transformadas. Eu vejo pela fé. 1 João 4:4, põe aí para a gente terminar. Eu tinha uma porção de texto aqui para encher o seu coração, mas não vai dar tempo não. Não vai dar tempo. O que diz aí? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o quê? Os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele. Não deixe as profecias das pessoas inibir a sua fé. O mau conselho, o negativismo. E para terminar, confesse com ousadia a tua vitória, independentemente das circunstâncias. Você tem duas coisas que você tem que aprender. Uma é essa, visualizar. A outra, confessar. Porque você vai se tornar aquilo que você fala. As circunstâncias, diz, impossível. Não dá. A palavra de Deus fala para você, tudo é possível ao que crer. Aí vem o que eu quero deixar para você aqui esta noite. É você que vai decidir. Você vai se guiar pelas circunstâncias? O que as circunstâncias estão dizendo? Ou você vai se guiar pelas promessas de Deus? É aqui, nesse momento, que Deus não se mete. Esse momento é seu. A escolha é sua. É você que define. Eu vou crer nas circunstâncias, porque as circunstâncias dão, eu vou ficar apavorada. Lázaro morreu. Ai, meu Deus!
Ou você vai dizer assim: Jesus é a ressurreição e a vida, Ele vai ressuscitar. E os profetas da incredulidade dizendo: não dá, já está fedendo 4 dias. E você vai dizer: vai acontecer. Por uma simples razão: o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele diz que Ele está em nós, e aquele que está em nós é maior. Você decide, confesse o que você crê, e você verá a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Eu não posso terminar esse culto sem fazer 2 coisas. O Gabriel está aí, meu neto? Pega ele lá. Primeiro, fazer uma oração com você, diante das circunstâncias que estão gritando: ele está morto, ele fede, nada mais pode ser feito. E você vai levantar a sua mão e vai dizer: vai acontecer, Lázaro, sai para fora, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Você tem uma situação difícil, você tem uma montanha para mover, quem sabe um morto para ressuscitar. Você está entendendo a minha linguagem figurada aqui? Levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra. Eu sei que as circunstâncias estão diante de mim, mas eu quero acreditar mais na Tua palavra do que nas circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, Senhor, diante do Teu poder, mas a Tua palavra não muda jamais. Tua palavra mesmo diz que o céu e a terra passarão, mas a Tua palavra não passará. Por isso, Senhor, eu prefiro crer na Tua palavra do que nas circunstâncias. A circunstância passa, mas a Tua palavra permanece firme. Por isso agora, em nome de Jesus, eu declaro agora, declare a mudança. Profetize aquilo que você está sonhando no seu coração e diga: vai acontecer, porque Deus é fiel. E eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Diga: em nome de Jesus, agora eu estou vendo, e pela fé eu estou confessando. Veja com os olhos da fé e confesse agora, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Diga: está ligado na terra, está ligado no céu. Amém.